Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação de receber no programa de hoje, aliás, sugestões recebidas por intermédio do meu e-mail, sugestões que nós vamos atender no programa de hoje. Nós vamos receber o reverendo Mahesh, do movimento Hare Krishna no Brasil. Reverendo, boa tarde. Boa tarde. Meu nome mesmo é Maheshwara Chaitanya Das Gauravanachari, mas o apelido é Mahesh, porque Maheshwara e Mahesh é que nem falar Zé e José, sabe? É uma facilitação, né? Então, pode me chamar de Mahesh mesmo, sacerdote do movimento Hare Krishna. Muito bem. Nós já vamos aqui apresentando, com tosse e tudo, nós vamos apresentando o reverendo Maheshwara Chaitanya Das Gauravanachari. Com perdão aí de ter tropeçado em alguma palavra, Mahesh é sacerdote, Brahmana, é devoto há 29 anos. Há 29 anos. Já tem mais. Já tem mais? Então corrige. Está 29,5. Posso continuar? Então vamos lá. À vontade. Discípulo de S.S. Jayapataka Swami. O nosso entrevistado é biólogo, é orador, conferencista, educador, professor de yoga e artes marciais, ativista pela paz, que nós temos acompanhado a sua militância muito próximo dele, graças à nossa amizade que se fortalece a cada dia. E ele também é dirigente, é presidente do Pancha Tattva Mandir, que é o templo Hare Krishna do Ipiranga, que está na rua Oliveira Melo, 769, no Ipiranga, próximo da estação do metrô Santos Imigrantes. Reverendo, com o permisso aí do tratamento que o senhor me concedeu, reverendo, em primeiro lugar, o que significa a expressão Hare Krishna e qual a origem da ordem Hare Krishna? Então, Hare Krishna é só um apelido, né? No nosso movimento mesmo tem outro nome. Mas como a gente fica sempre cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, o pessoal já batizou a gente de movimento Hare Krishna, né? E pegou, e a gente gosta, né? É um negócio que também a gente gosta de ser chamado assim. Mas o movimento ele está inserido dentro de uma escola religiosa, né? Escola espiritualista, conhecido como Vaishnavismo Gaudiya. Vaishnavismo, lá na Índia, né, você, academicamente, historicamente falando, apesar da gente não concordar muito com as classificações históricas e acadêmicas, né, eles acabaram criando aquilo que se chama de hinduísmo, né? E o Vaishnavismo Gaudiya, então, na visão histórica e acadêmica, está inserido dentro daquilo que é conhecido como hinduísmo, né? Contudo, nós não gostamos muito de ser chamados de hindus, porque esse nome não é um nome que veio da Índia, né? Se você procurar nos textos sagrados, não tem nenhuma palavra hinduísmo lá, ou hindu, não existe. Essa palavra surge por uma questão meio chata, né? Antigamente, os muçulmanos, bem lá atrás, quando iam se referir aos povos que viviam entre os
rios sagrados, chamados Saptasindhu, eles iam se referir àqueles povos, assim, até de uma maneira pejorativa, né? Assim como quem diz, aqueles ribeirinhos, aqueles caras lá, né, e tal. O rio é Sindhu, né, em sânscrito, e eles não conseguiam falar a palavra Sindhu, então eles falavam Hindu, né? Porque eles falavam árabe, então eles falavam Hindu em vez de falar Sindhu. Hindu, 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 Hindu. E aí a Índia foi colonizada pelos muçulmanos por muito tempo. Aí depois vieram os ingleses, né, colonizar a Índia, e aí eles levaram essa classificação para o resto do mundo, né? Aí ficamos conhecidos como toda a religião que aceita os 4 Vedas e toda a literatura védica como sagrada é considerado hindu, né? Só que as pessoas, em geral, acham que isso é uma religião, né? E não é uma religião. Hinduísmo é um supergrupo de religiões. Então, você tem, dentro do hinduísmo, milhares de religiões com teologias e liturgias completamente diferentes, teologias incompatíveis, até opostas, né? Mas todas baseadas na mesma literatura. Algo que acontece igual com o cristianismo e o budismo, né? Você pega o cristianismo, tem tantas escolas teológicas que se baseiam na Bíblia Sagrada e pensam tão diferente, né, uma das outras, né? Você pega aí um espírita kardecista e você pega o pentecostal lá, o evangélico, os dois seguem a mesma escritura, né, a Bíblia, mas teologicamente são muito distintos, né? Isso, a mesma coisa acontece no budismo, né? Então, o hinduísmo é um supergrupo. Mas hoje em dia, quando você fala aí nas ruas, o que é o hinduísmo? O hinduísmo é uma religião politeísta, com 33 milhões de deuses. Os caras adoram rato, adoram cobra, adoram não sei o quê e tal, né? Tem uma visão bastante, vamos dizer assim, estigmatizada, bastante ruim até às vezes, sendo que eles pegaram elementos de várias crenças e juntaram e fizeram uma, né? Uma só. No nosso caso, por exemplo, o Vaishnavismo Gaudiya é uma religião ortodoxa. E quando eu digo ortodoxo, eu não quero dizer que seja radical, intolerante, porque às vezes o termo ortodoxo arremete as pessoas a isso. Eu estou dizendo no significado original da palavra, né? Orto quer dizer correto, doxa, né, significa nossa, agora me fugiu a palavra em português. Doxa seria a interpretação, seria daqui a pouco me vem a palavra correta. Então, a interpretação correta da escritura. Então, a gente segue muito à risca o que está nas escrituras, né? E por isso mesmo somos monoteístas, né? Se você pega a escritura na sua forma original e tenta interpretá-la da maneira ortodoxa, né? Doxa, lembrei, opinião. Doxa significa opinião correta, né? Então, se você segue ela dessa forma, né, você entende que tem que ser monoteísta, né? Tem uma escritura que é o Bhagavad Gita, e lá Krishna, que para a gente Krishna é a suprema personalidade de Deus, né? Ele mesmo fala ali, né? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartatei timatva bhajantemam buddha bhavasamamvita. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais, espirituais, tudo emana de mim. O sábio que me conhece de todo o coração, né, me ama de todo o seu coração, né? Então, fica explícito que é uma coisa monoteísta. É claro que tem aqueles na visão da Índia, tem outros entendimentos que não são ortodoxos, eles dão umas escapulidas, tem umas interpretações que a gente acha demasiado, né? Mas é a realidade, é o que é. Então, lá na Índia, o hinduísmo não é uma única religião, são milhares de religiões.
A nossa é a das mais antigas, né? É por isso que ela é ortodoxa. E por conta disso, nós somos monoteístas, né? Somos vegetarianos, seguimos uma série de padrões aí. Nós estamos conversando, para quem está chegando aí agora, no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, é com grande satisfação nós estamos recebendo um amigo, um religioso que é nosso amigo do coração. Nós acompanhamos o seu trabalho ao longo de muitos anos, e não é só na cátedra religiosa, é também na assistência social. Ele está prejudicado aí na voz hoje, mas não tanto quanto imagina, porque está se expressando muito bem, por ter trabalhado debaixo de chuva distribuindo alimentos. Ele não ia falar isso, mas eu já vou falando, que é para a gente conhecer um pouquinho uma religião que trabalha com tanta tradição, mas que também trabalha para o bem-estar dos nossos chamados moradores em situação de rua. Ele é o Maheshwara Caitanya Das Gaura Vanikari, que nós chamamos, o apelido que ele nos concedeu essa oportunidade, apelido Mahesh, Reverendo Mahesh, sacerdote brahmana, há 29 anos e meio, ele me corrigiu aqui. Agora eu vou perguntar ao senhor, nessa verdadeira aula que o senhor está nos trazendo, sobre quem foi Swami Prabhupada e sobre sua contribuição em trazer a ordem daquilo que nós chamamos a ordem Hare Krishna para o Ocidente. Swami Prabhupada, nós gostamos de chamar ele pelo título de Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada, ele foi o fundador da ISKCON. ISKCON é uma sigla que significa International Society for Krishna Consciousness, né, que significa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E essa associação, né, essa sociedade internacional, ela foi fundada nos anos 70, lá nos Estados Unidos. E é por isso que o nosso movimento se torna bastante evidente e notório aqui no Ocidente a partir dos anos 70. Então, muita gente é tentada a acreditar que o movimento Hare Krishna surgiu nos anos 70 e que seja um fenômeno ligado aos hippies, né? Porque você imagina o seguinte, chega nos Estados Unidos um Swami, né? Swami seria, se fosse cristianismo, seria tipo assim um bispo, né? Uma pessoa de uma certa elevação espiritual, chega no Ocidente, ninguém sabe quem ele é, não conhece nada, e quem se aproxima, né? Aquelas pessoas que ainda não encontraram um caminho espiritual, que estão na busca, que estão perdidos, né? É claro, quem é religioso já está lá na sua igreja, já está no seu templo. Então, quem se aproximou de Prabhupada foram aqueles que estavam na busca de alguma alternativa diferente, né, à resposta ocidental. Então, a maioria, assim, vamos dizer, 90% foram os hippies mesmo, né? Porque Prabhupada ele ia no Central Park, né, cantar mantras e pregar, e quem se aproximava eram os hippies. E muitas pessoas acabaram acreditando que o movimento, que o Hare Krishna fazia parte do movimento hippie, aquela história de sexo, drogas e rock and roll, sabe? E que os Hare Krishna devem ser assim também, né? Isso é apenas uma tremenda uma confusão. Na verdade, os Hare Krishna seguem 4 princípios: não comer carne, nem peixe, nem ovos, não usar nenhum tipo de substância intoxicante, nem estimulante, nem sedativo, não praticar jogos de azar e sexo apenas no casamento, né? Então, a gente segue esses 4 princípios quando tomamos iniciação, prometemos seguir esses 4 princípios. É bem diferente do movimento hippie, daquela história de sexo, drogas e rock and roll, né? Então, Prabhupada chegou aqui, mas o que acontece? Prabhupada ele veio da Índia,
E na Índia, ele veio representando o Vaishnavismo. Gaudiya, Vaishnavismo se refere àquelas pessoas que seguem Vishnu. Vishnu é a suprema personalidade de Deus. Então, Vishnu, né, ou Vaishnu também, né? Daí que vem a palavra Vaishnava. E essa tradição, ela é milenar, ela se perde no tempo, né? Para você ter uma ideia, de acordo com a visão védica, esse universo nosso, quando foi criado por Brahma, e Brahma só conseguiu criar esse universo graças a Vishnu, que o iluminou para que o fizesse, né? E a partir de Vishnu é que vem o conhecimento que é passado nas sucessões discipulares de mestre, discípulo, que é chamado de parampara, corrente de sucessão discipular, né? E Krishna explica isso, né, também na Bhagavad Gita, da onde que se origina a corrente de sucessão discipular. E aí o conhecimento de Krishna e as literaturas sagradas, ela é toda baseada nesse conhecimento que está dentro da linha de sucessão discipular, na corrente de sucessão discipular, né? Eu não sei se eu respondi, se ficou alguma coisa aí. Não, o senhor está dando uma aula aqui, o senhor não está respondendo. Eu estou preocupado porque tem muitas perguntas e as suas respostas são bastante completas. E vai limitar aqui um pouco. Eu só queria fazer uma observação, tá? É claro que o que nós vamos fazer aqui hoje é arranhar superficialmente esse assunto. Sem dúvida. Esse assunto é bastante profundo e extenso. Bom, mas veja, é muito importante as suas respostas, porque muitos conhecem muito pouco ou quase nada, e Sim. trazem, assim, na memória, recordações que não são exatas, como o senhor mesmo lembrou aqui, do tempo dos hippies, que não são verdadeiras. Agora, vai uma pergunta aqui. No programa de hoje nós não temos participações, não estamos ao vivo, nós estamos gravando o programa, então valem as perguntas que eu já recebi por intermédio do meu e-mail. Antes da próxima pergunta, eu quero agradecer na produção do programa de hoje, Fábio Bettinazzi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, do Bom Retiro, de São Paulo, a gente sempre brinca com ele, e Bruna Paz, nos trabalhos técnicos, competentíssimo Rogério Palma, na edição Edi Pontes, sempre caprichando, e na divulgação, nossa querida Silvana Zandomeni. Vai aí a pergunta que não quer calar. Na sua crença religiosa, no movimento Hare Krishna, o que acontece com a alma depois da morte do corpo físico? É um assunto extenso, nossa. Porque, diferentemente da maioria das religiões, quando você pergunta para alguém assim, olha, na sua religião, quando alguém morre, a alma se descola do corpo físico e vai para o mundo espiritual. E a maioria total das religiões vão concordar, né? Vão, sim, é isso mesmo. Pois é, na visão védica não é assim. Na visão védica, depois que você sai do mundo material grosseiro, que você morre, deixa o corpo grosseiro, você vai para o mundo material sutil, que é o astral, né? É onde estão os mortos, o mundo dos mortos. Então, nós não chamamos aquilo esse mundo dos mortos de mundo espiritual. Nós chamamos de mundo sutil, né? E chegando nesse mundo sutil, na verdade, tem vários detalhes aí, mas eu vou tentar ser o mais, assim, em rápidas pinceladas explicar isso. Vai haver algumas perdas, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Assim que a pessoa deixa o corpo, né, ela poderá ter alguns destinos de acordo com seu guna e karma. Então, ela possui um karma, que são reações potenciais, que ficam na mente sutil, né? As reações potenciais,
É o que se chama de karma. A palavra karma, em sânscrito, significa trabalho. Tudo aquilo que você realizou, seja de bom ou de mal, fica registrado como perturbações da substância mental sutil. E por conta disso, você tem uma vibração própria, né, que é o seu guna, que é o resultado de... No universo material tem 3 tipos de energias que formam tudo que existe no mundo material, grosseiro e sutil, que são os 3 modos da matéria, os 3 modos da natureza material, que são o modo da bondade, Sattva Guna, o modo da paixão, Rajoguna, e o modo da ignorância, Tamoguna. De acordo com o seu viver, a sua consciência, você tem uma combinação única desses 3 fatores, que é o seu guna, né, a sua vibração, né, e você tem o seu karma, as reações daquilo que você agiu, pensou e tudo mais. De acordo com isso, você vai conseguir um outro corpo, né, e esse outro corpo poderá não só ser no mundo dos humanos, como poderá ser no mundo animal ou até mesmo no plano vegetal. Diferentemente, por exemplo, do pensamento dos espíritas, né, que não aceitam essa visão, eles chamam de retrocesso, né? Mas para nós não é visto assim. É uma longa história, eu não vou me estender aqui, né, sobre os prós e contra disso, mas é o que a gente acredita. Então, haverá um julgamento dessa alma, né, e ela poderá ir para o mundo dos humanos e nascer em família de gente pobre, gente rica, de gente mais ou menos, enfim. Ou ela poderá ir até para outros planetas, os planetas, os sistemas planetários, você tem 7 inferiores e 7 superiores, e para cada um também é necessário que se tenha um certo nível de consciência. Como eu te disse, é um assunto muito extenso, né? Teria que se dar horas para a gente explicar bem isso. Mas, em geral, em termos grosseiros, para ficar um pouco mais simples, se a pessoa morre predominando nela o modo da ignorância, ela provavelmente vai nascer de volta num corpo animal. Se predominar nela o modo da paixão, né, o modo da Rajoguna, ela voltará a nascer como ser humano. E aí, em vários tipos diferentes de corpos, em diferentes países, em diferentes... Enfim. E se predominar nela o modo da bondade, né, Sattva Guna em sânscrito, ela poderá nascer no mundo dos semideuses, do mundo dos planos celestiais. É o que talvez os espíritas chamam de seres, os mentores de luz, muito evoluídos e tal, né? Então, em termos grosseiros, é isso. Mas qual a meta? Qual a meta para o Hare Krishna? Nenhuma dessas. Nós não queremos nem estar no mundo inferior dos animais, nem no mundo dos humanos, muito menos no mundo celestial dos deuses. Porque tudo isso é resultado de karma. E a visão védica é que você tem que eliminar todo e qualquer tipo de karma. Nem karma bom, nem karma ruim. Ambos são indesejáveis. O karma bom ainda é preferível ao karma ruim, porque ele te possibilita o contato com a verdade libertadora, com a qual você poderá transcender os modos da matéria e sair desse ciclo de nascimentos e mortes, infinitos nascimentos e mortes, que em sânscrito tem um nome, chama samsara. Esse ciclo do samsara, né? Você pode quebrá-lo, né, através da eliminação do karma. E para isso você terá que... a ciência védica dá uma fórmula que é chamado de Karma Yoga. E o que é a Karma Yoga? Quando eu ajo por minha própria conta,
fazer o bem ou fazer o mal, mas estou agindo pela minha própria conta, eu terei um resultado ruim ou bom. Mas, se, em vez de eu agir, Deus agir através de mim, eu for apenas um veículo da vontade do Supremo, se Deus está agindo através de mim, eu não respondo pelo ato. Seria Deus quem responderia. Então, essa é a ideia, assim, de uma forma grosseira, de uma forma rápida aqui para explicar, de como é que funciona a Karma Yoga. Você seria um veículo de Deus e você agiria e logo não formaria karma. E aquele karma que você já tinha antes, através da Bhakti Yoga, da yoga de amor a Deus, você consegue dissolvê-la. Porque como ela está registrada na substância mental sutil, né, você consegue desfazer isso através dos processos de yoga, através de cantar de mantras, através da adoração ao Senhor Supremo, e você pode eliminar esses chamados de samskaras, né, que são reações potenciais da mente sutil. E aí você transcende, né? Você que está passando por aqui, na Rádio Boa Nova, na Rede Boa Nova de rádio e televisão, na TV Mundo Maior, pelas nossas páginas aí no Facebook, pelo YouTube, nós estamos no programa Conviver, cujo objetivo é ser uma grande vitrine para que os religiosos convidados por nós venham com bastante conforto, com tranquilidade, com serenidade, expor a sua crença religiosa. Nós não estamos aqui em fórum de debate ou para comparar essa ou aquela religião. Nós queremos aprender com os religiosos aqui presentes, aliás, o que está acontecendo hoje, muito bem, conhecer outras crenças religiosas, aprender a respeitar, aprender a conhecer de perto, crenças que muitas vezes vão ao desencontro dos nossos princípios, mas que nós temos que entender que são tradições diferentes. Reverendo Mahesh, vivemos hoje a era da Kali Yuga, ou seja, a era da hipocrisia e dos problemas. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre isso? Só vai dar para falar pouquinho, porque esse assunto também é gigantesco, né? O calendário védico, com a contagem de tempo védica e as suas consequências são, assim, muito grandes. Existe, no pensamento védico, você percebe que existem 4 eras diferentes, né? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, as 4 eras. A menorzinha de todas é a Kali Yuga, essa que estamos agora. A Kali Yuga dura 432 mil anos. Eu vou repetir, 432 mil anos é a mais curtinha, Kali Yuga. A Dwapara Yuga, que é a que antecedeu, ela é 2 vezes esse valor. Por isso que é Dwa, vem de 2. A Treta Yuga é 3 vezes esse valor. Por isso é Treta Yuga. E a Satya Yuga, 4 vezes esse valor. É a época que dura mais. Na Satya Yuga, as pessoas, naquela época, tinham um período de vida extremamente longo. Elas tinham a atmosfera material naquela época era outra. Era uma época onde as pessoas têm muito mais ligação com o espiritual, com o transcendente, inclusive até com a energia sutil, com o astral, né? E o processo de yoga naquela época era a meditação introspectiva. Esse era o método de yoga recomendado pelas escrituras para aquela época. Na Treta Yuga, as pessoas também viviam bastante, não tanto como na Satya Yuga, viviam bastante, também eram bem mais puras, porém o processo de yoga já era outro, era fazer sacrifícios de fogo, chamados Rotra, né? Então, pessoas faziam sacrifícios de fogo e invocavam o Senhor Supremo, os semideuses, através do fogo, e esse era o processo de yoga naquela época. Depois, na Dwapara Yuga,
as pessoas já viviam bem menos, e o processo de yoga era a adoração de deidades no templo. Então, se instalavam deidades e as pessoas adoravam essas deidades. Esse foi o processo de yoga nesse período da Dwapara Yuga. Porém, nessa época que nós estamos agora, Kali Yuga, ela é a época das trapaças, das intrigas, né? A época das desavenças, do egoísmo. E é a época em que as pessoas vivem muito pouco, vivem muito, muito pouco. Então, para essa época, o processo de yoga tem que ser muito diferente. E existe, entre os livros sagrados, existe um Upanishad que explica qual o processo de yoga que deve ser seguido na Kali Yuga. Esse Upanishad se chama Kali Shantarana Upanishad. Inclusive, esse nome Kali do começo significa Upanishad para a época de Kali, né? Kali Shantarana Upanishad. E nesse Upanishad, né, Brahma acaba sendo interpelado por seu discípulo. O que deveria ser feito nessa época para que as pessoas pudessem transcender, pudessem atingir a mukta, a liberação, né? E Brahma explica que é através da adoração ao Ser Supremo, cantando os santos nomes através de um mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, ele explica que, através de cantar este mantra, que é o maior mantra para a era de Kali, por isso ele é conhecido como Maha, Maha quer dizer grande, supremo, Maha Mantra, né, Hare Krishna. E aí o discípulo pergunta para ele, mas e como devemos cantar isso? Ele fala assim, não há regras fixas, você pode cantar ele em qualquer tipo de melodia, de qualquer forma, né? E, então, é uma coisa muito simples, né? Então, na era de Kali, existe o processo mais fácil de yoga, que é você aperfeiçoar o seu amor a Deus, a sua aproximação com Deus, através do cantar de seus próprios santos nomes, né? É bom explicar aqui também que os nomes de Deus são diferentes dos nomes humanos, dos nomes aqui no mundo material. Por exemplo, você pega uma banana e você olha para ela e fala assim, isso aqui é uma banana, né? Um negócio meia lua, amarela. Aí você põe na fruteira da tua casa e fala assim, ali está a banana. Passado alguns dias, a banana começa a criar manchas pretas. Você chama aquilo de banana ainda. Dali mais uma semana está completamente preta e você continua chamando de banana. Passa mais um mês, né? Tá lá uma gelatina preta escorrendo um caldo horrível e você chama de banana ainda. Isso porque o nome não tem a ver com a coisa em si. A coisa vai mudando e o nome é o mesmo. Agora, em relação a Deus, o seu nome e a Ele mesmo são a mesma coisa. Eles são absolutos. Não há diferença entre o Senhor Supremo, suas energias e seus nomes, seus passatempos. São todos transcendentais e absolutos. Então, quando você canta os santos nomes de Deus, né, você está se referindo diretamente a Deus. E tem um outro Upanishad que se chama Shri Ishopanishad. Lá tem um verso, canto 8, que diz que Deus ele é imaculado, ele é puro, incontaminável. Além dele ser puro, incontaminável, tudo que ele toca, ele purifica. E como não há diferença entre Deus e o seu nome, se você constantemente canta os seus nomes, né, o simples fato de você pronunciar os nomes de Deus, você purifica a tua existência, né? Porque Deus, ele, além de ser puro, ele é purificador. Então, o cantar dos santos nomes vai nos purificando, e purificando do quê? Purificando da identificação material. Porque a alma, de acordo com o pensamento védico, ela vem do mundo espiritual, onde estava com Deus, mergulha no mundo material,
e quando ela entra no mundo material, ela encontra uma energia chamada Maya. Essa Maya vai condicionar a alma. A alma, naturalmente, ela tem 3 aspectos, 3 atributos. Sat, Chit, Ananda. Ela é plena de eternidade, consciência e bem-aventurança. Mas Maya faz com que você acabe se esquecendo. E aí você surge no mundo astral, né, onde ali Mano Maya Kosha, depois Prana Maya Kosha, você surge completamente ignorante, absolutamente sem saber de nada, e achando que você é o corpo físico, que você é o corpo sutil, né, sendo que você não é nada disso. Então, esse purificar da existência, cantando os santos nomes, é você recuperar a memória da alma, de Sat Chit Ananda e de seu relacionamento eterno com o seu Supremo. Muito bem, nessa verdadeira aula que nós estamos tendo aqui hoje, com grande satisfação, recebendo o nosso irmão representando o movimento Hare Krishna. A pergunta, nós já vamos chegando ao finalzinho e muita coisa fica aqui pendente. Eu quero pedir licença ao entrevistado para lembrar os amigos que que estão nos assistindo que nós estamos gravando, então não temos a participação, naturalmente, das perguntas ao vivo, mas eu aguardo seus comentários, sugestões, quem você gostaria de que voltasse aqui ao nosso programa ou que estivesse conosco, pelo nosso e-mail, Afonso Moreira Júnior, Júnior por extenso, @gmail.com. E nesses 5 minutinhos finais, mais uma pergunta que não quer ficar calada aqui. Nos anos 70 e 80, Reverendo Mahesh, era mais frequente encontrar seguidores do movimento Hare Krishna nos locais públicos, distribuindo livros, conversando com as pessoas. Hoje, praticamente, não vemos mais isso, não existe mais esse tipo de atividade. O que aconteceu? Sim. Aconteceram algumas coisas, obviamente, né? Eu vou expô-las aqui. Quando começou o movimento Hare Krishna, ele era um movimento essencialmente monástico. As pessoas moravam no templo, raspavam a cabeça, os homens, né? Homem, por exemplo, raspa a cabeça, né? Deixa só o rabinho aqui, né? Aqui atrás, né? Deixa só esse rabinho. Usa roupa estilo oriental, né? Isso aqui chama curta, né? Põe o dhoti, que é tipo um pano enrolado embaixo. Enfim, e nessa vida monástica, uma das coisas é sair à rua para pregar, distribuir livros, né? E junto com os livros, em geral, também se davam incenso, né? Levavam incenso. Acontece que, no primeiro momento, só tinham esse tipo de pessoas. Não existia uma comunidade Hare Krishna. Então, só tinha os monges. Só que esses monges, com o tempo, eles deixaram a vida monástica, se casaram, tiveram seus filhos, seus lares, né, seu trabalho, né? Aí você vem a segunda geração, terceira geração, e essas pessoas não mais moram no templo, são Hare Krishna, são devotos, mas não estão na vida monástica, porque não é uma coisa obrigatória. Então, hoje você tem menos monges. Não é que não tem mais, tem, mas é muito menos do que se tinha no passado, né? Então, é por isso que você quase não, mas ainda tem, tá? Ali na Paulista, de vez em quando, até eu mesmo, às vezes, vou lá, né? Distribuir livro, falar com as pessoas, né? Eventualmente, vocês poderão até me encontrar na Avenida Paulista, que é onde eu gosto de ir. Muito bem. Eu vou nesse instante, nesses últimos minutos aqui do programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, agradecendo mais uma vez ao Reverendo Mahesh pela presença simpática, esclarecedora, sempre bem falante, ele que é professor, ele que dá essas aulas, ele dá essas aulas, inclusive, no Panchatattva Mandir, que é o templo Hare Krishna do Ipiranga. Então, fica aí aberto o espaço para a sua manifestação, a sua comunicação, e desde já sinta-se acolhido, agradecido aqui na Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo Zoom, é muito bom ter o senhor mais perto de nós.
Eu agradeço profundamente pela oportunidade, espero ter atendido às expectativas. Quero reiterar aqui o convite para que quem apenas nem que for para conhecer assim uma coisa cultural, né? O nosso templo lá no Ipiranga, no Panteatato Amandir, que fica na Rua Oliveira Melo, 769, né? Próximo ao metrô Santos Imigrantes, e também não fica longe não do Monumento do Ipiranga, viu? Fica a meio caminho do Monumento do Ipiranga. E eu gosto de dizer, né, que eu quero deixar uma mensagem final aqui. Né, eu gosto de dizer que eu dou muito valor para a história do diálogo interreligioso, da liberdade religiosa, da cultura de paz, porque eu sou judeu por parte de bisavós, sou católico por parte de avós, sou ateu por parte de pai, sou espiritualista, esotérico por parte de mãe, sou umbandista, espírita, kardecista por parte de tios, e sou Hare Krishna por conta própria. Religião é uma questão de fé, a fé pode mudar. A pessoa hoje é Hare Krishna, ou ela é espírita, ela pode mudar, ela pode se transformar em ateia, em muçulmana, liberdade religiosa que é garantida por lei. No nosso país, a nossa Constituição e as nossas leis garantem essa liberdade. Mas existe uma coisa em nós que jamais poderá mudar, que é a nossa condição de humanos. Antes de sermos de qualquer religião, de qualquer partido político ou de qualquer coisa, somos humanos e nós precisamos nos respeitar enquanto humanos. Muito obrigado, Hare Krishna. Pois é, nós estamos aqui no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso na era de Kali Yuga. Olha aí, o aluno aqui já está aprendendo alguma coisa nessa aula, dada com tanto carinho, com tanto esclarecimento, que nós tivemos a oportunidade de receber na tarde de hoje. Deus abençoe o nosso querido irmão, e eu quero agradecer a você também, que está nos prestigiando com a sua audiência, compartilhando, divulgando o programa Conviver. Escreva para nós pelo nosso e-mail, Afonso Moreira Júnior, por extenso, @gmail.com, dando sugestões. Se você quer que o reverendo Mahesh volta, diga isso aí, ele vai voltar de acordo naturalmente com a agenda e as suas possibilidades. Diga também quem você gostaria de ver aqui presente, um tema. Ajude este seu amigo a fazer um conviver cada vez mais próximo de nós. Muito obrigado a todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana, nesse mesmo horário. Você acompanhou Programa Conviver.